Como entrando no nosso vídeo de hoje, já falei sobre essa chegada do atacante Paulo Baia, ex-futebol japonês, ao Ceará. Agora eu quero trazer os detalhes também sobre opções de jogadores no futebol japonês para o Vozão nessa Série A. Uma sugestão que eu faria, em primeiro lugar, seria do Vitor Bueno, atleta de 30 anos de idade que perdeu um pouquinho de espaço lá no futebol japonês nos últimos meses. De julho para cá, pegando as suas últimas 5 vezes que ele foi relacionado, participou de apenas 2 jogos, apenas um deles na condição de titular. Na temporada até agora são 18 jogos do Vitor Bueno, com 4 gols marcados e 3 assistências. Aquele mesmo, ex-Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, revelado nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, já teve uma rápida passagem também no Bahia. Tá? O Atlético Paranaense ele foi bem em 2023, aquele ano que foi 2023 que o Atlético... Não, foi 2022, né? Que o Atlético Paranaense chega até a final da Libertadores. Ele era um titular, fez 6 gols naquela temporada. Pode atuar mais como um camisa 10 ou um meia pela esquerda. Contrato no Japão vai até até dezembro de 2027. O meia que é canhoto e tem 1,80 m, destro, tem 1,87 m de altura. Analisando o mapa de movimentação do Vitor Bueno, nessa temporada no Japão e também no ano passado, fazendo principalmente essa função de um meia armador. No Atlético Paranaense, na sua última Série A, também um mapa bastante semelhante. Outra sugestão também que eu faria, agora indo um pouco mais para a função de ataque, é o Anderson Lopes. Pode jogar como centroavante, também como ponta esquerda. Estava por último no Yokohama Marinos, fez 5 gols e deu 4 assistências em 25 jogos e acabou fechando agora com outro clube, desta vez no futebol da Indonésia. Ele que é torcedor declarado do Sport, ele é natural do Recife, mas nunca jogou por lá. Afirmou esse novo vínculo agora até junho de 2028. Um jogador que eu gosto, tá? Acredito que aqui no Brasil poderia ser um nome diferente. Na atual temporada no Japão, ele vinha jogando principalmente nessa função de um centroavante. No ano passado, por exemplo, em 2024, ele marcou 35 gols em 54 jogos. Nessa temporada acabou tendo números mais discretos na primeira divisão japonesa. O último time dele aqui no Brasil foi o Atlético Paranaense, ainda lá na metade de 2016. Fez uma boa Série A também pelo Avaí em 2015, apesar do rebaixamento, e na Série B de 2014 conquistou o acesso. E a última sugestão que eu faria, o Capixaba, também está no futebol japonês, jogador que aqui no Brasil defendeu o Juventude, o Vila Nova, Atlético Mineiro, Chapecoense, Capixaba que hoje defende o Shimizu S-Pulse da primeira divisão japonesa. Pode atuar na ponta esquerda, também na ponta direita. É canhoto, tem 1,70 m de altura. O contrato dele por lá vai até junho de 2027. Ele que nessa temporada em 24 jogos foi titular em 19 deles, soma 2 gols marcados e 2 assistências. Não é um craque, não é aquele jogador acima da média, mas para a composição do elenco na Série A, eu vejo como uma boa alternativa. No Japão, a melhor temporada dele até agora foi em 2023, com 2 gols marcados e 5 assistências. Naquela época no Cerezo Osaka, após a Série A que ele fez, tanto em 2021 como também em 2022, vestindo a camisa do Juventude. Você, torcedor do Vozão, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também em relação a esses atletas, qual seria a sua sugestão também para a sequência da temporada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e compre a sua nova camisa com 10% de desconto na Foot Fanatics, utilizando o link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Do Ceará para a sequência da primeira divisão. O meio atacante Rodriguinho foi recentemente anunciado, ainda na manhã desta quarta-feira, um empréstimo junto ao Cruzeiro até o final desta atual temporada. Jogador de 22 anos, eu vejo mais como uma opção para a composição do elenco. Já assisti muitos jogos do Rodriguinho, ele pode atuar tanto como um camisa 10, um meia central, como também um meia pelos lados. Um jogador muito habilidoso, consegue trazer bem essa bola de pé em pé. Inclusive eu já assisti um jogo do Vitinho ainda na base, ó. Foi esse jogo aqui, ó. Foi esse mesmo. Eu estava lá em Belo Horizonte em 2022, ó. Fez um grande jogo, inclusive, nesse dia. O América que sempre teve uma base muito boa. Esse outro rapaz, o Luan Campos, aqui jogava muita bola. Hoje está lá no futebol da Turquia.
é uma base muito boa, né, do América Mineiro, revela muitos jogadores. Ele acabou ficando livre no mercado, não renovou o contrato com o América e foi para o Cruzeiro. No Cruzeiro teve apenas 8 jogos nessa temporada, uma partida somente na Série A e agora acabou sendo emprestado. O mapa de movimentação indica exatamente isso que eu comentei com vocês, é aquele jogador que atua pelos dois lados. Na Série B do ano passado, atuou mais pela ponta esquerda, mas já fez sim essa função, por exemplo, de um meia central. Tá? Outra negociação que ainda deve dar certo para a sequência da Série A, o Lautaro Dias, atleta de 27 anos de idade do Cruzeiro. As atualizações que a gente tem até agora é a seguinte: o Cruzeiro reavaliou a situação do atleta. A ideia inicial era da Raposa vender o jogador em definitivo, mas o valor pedido é de mais ou menos 15, 13 milhões de reais foi considerado alto para grande parte das equipes. Então, neste momento, o Cruzeiro até mesmo vendo como uma boa opção de dar sequência para o atleta, aliviar um pouquinho a sua folha salarial, um empréstimo, por exemplo, até o final do ano, não seria algo impensado nesse momento pela diretoria celeste. Então, o Ceará é sim um dos favoritos para contar com o jogador, pode atuar como centroavante, também como um ponta pela esquerda. Na Série A realizou apenas 5 partidas até agora, desta forma ainda pode ser inscrito em outro clube da primeira divisão. E o Paulo Baia também, que é um nome que foi dado como certo, até ficou no banco de reservas no último jogo do Fluminense contra o América de Cali, a tendência é que ele seja repassado. Na Série A tem apenas 4 partidas, então ainda há uma margem, né, para o jogador realizar antes dos 8 jogos até o dia 2 de setembro, que é quando encerra a janela de transferências. Vejo que o Paulo Baia e o Rodriguinho são jogadores para brigar por espaço, tá? Não são atletas nesse momento para chegar e ser um titular. Ajudar na composição do elenco, às vezes pode ser sim engatar uma boa sequência e ganhar espaço. O Lautaro Dias, por exemplo, para mim é um jogador que poderia sim entrar já no time titular, às vezes até mesmo jogar junto com o Pedro Raul. E o Zanocelo, para mim, também é outro jogador que chega para brigar nessa condição de titular e não apenas na composição do elenco. Você, torcedor do Ceará, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esses contratados e quais as necessidades também para a sequência do ano. Aproveite as ofertas da Fute Fanatics com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo, com vários acessórios, tá? Tanto de clubes do futebol brasileiro como também do futebol internacional. As camisas do Ceará com envios para todo o Brasil é na Fute Fanatics. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Agora falando sobre a tabela e pensando em algo maior, para mim a primeira parte do campeonato do Ceará foi sim boa. Tudo bem, teve aquela oscilação um pouquinho antes da paralisação, para ter somado uns pontinhos a mais? Acredito que sim, mas no enredo geral, o Ceará que ainda tem um jogo a menos, né? Somando 22 pontos, se repetir a mesma campanha, fatalmente estará na Série A do ano que vem, que é o primeiro objetivo. Pensando em algo maior, dá para o Ceará, por que não sonhar com a Libertadores? Olha, hoje o pessoal da UFMG coloca, por exemplo, uma pontuação necessária para a Libertadores, mais ou menos na faixa de 56 pontos, tá? Basicamente, aliás, um pouquinho mais, vamos colocar aqui 57, hoje está com 74% de chance para classificar para a Libertadores. Vamos até analisar também a Série A do ano passado e ver aqui ó, a tabela de classificação. O sexto ficou com 59, mas ainda outros clubes, né, até o oitavo foi o Bahia com 53. 2023 também abriu mais uma vaga, que foi até o Fluminense com 56. 2022 foi o Fortaleza com 55. Então eu acho que essa média de corte de 56 pontos pode ser uma pontuação interessante para a gente somar. O que seria necessário hoje para o Ceará, né, chegar à Libertadores? Claro que não é fácil. 56 pontos menos 22. Estamos falando de mais 34 pontos em 19 jogos que ainda lhe restam, né? Acho que é essa basicamente a conta para o segundo turno. Faltando 19 jogos, né, estamos falando ainda de mais 11 vitórias. É difícil? É, mas com um elenco que pode encaixar, não é algo inimaginável. Seria, por exemplo, uma campanha semelhante em termos de aproveitamento ao que o Bahia vem fazendo até agora no campeonato, ou ao que o Mirassol também vem realizando, né? Uma campanha semelhante. Se o Ceará consegue aí fazer, o Mirassol ainda tem 2 jogos a menos, né? Então, por exemplo, se o Mirassol vence os 2 próximos ainda, seria uma campanha semelhante. Claro que não é fácil, pode ser que diminua um pouco essa média de corte até a reta final, tá? No meu entendimento, uma classificação para a Sul-Americana já seria assim algo interessante para o Vozão pensar.